Boa noite, eu me chamo Bruno Wesley, vou apresentar a minha sistematização para a disciplina de Fundamentos e Estrutura de Governança de TI, né? Para começar, o objetivo dela é apresentar uma consultoria para a implementação de um modelo, um framework de governança de TI através de uma situação hipotética criada como uma empresa fictícia, né? Primeiro, a gente precisa analisar o contexto dessa organização, né? Como eu já falei, é uma empresa fictícia, né? E eu defini que ela vai ser uma empresa pequena, em ascensão, né? Está obtendo resultados e quer implementar uma governança de TI com eficiência para obter mais resultados ainda, né? Eles conseguiram enxergar a importância disso e querem implementar na empresa deles, né? Se trata de uma empresa que já utiliza TI, mas ela tem uma organização muito precária e isso está dificultando o desenvolvimento da empresa. Para exemplificar isso, como a gente tem uma empresa pequena, os comunicados e pedidos são todos feitos verbalmente, não tem um registro, não tem uma organização por software, nem nada. Outra coisa é que as informações, os dados, geralmente, sua grande parte, são organizados em tabelas do Excel que não tem padronização, são todas por conta do próprio criador e sem organização nenhuma. E, além disso, ela tem uma dificuldade muito grande para organizar e padronizar os processos, identificar onde que há a possibilidade de melhorias, né? Para fazer essa implementação, eu escolhi o framework COBIT. Devido justamente a essa falta de organização, estratégia e objetivos da empresa, eu acredito que o COBIT vai funcionar melhor aqui, justamente por ser um framework focado nesses objetivos de controle, em metas e nos processos gerais para obter essas metas, esses objetivos. Ele também é um um framework que trabalha de forma holística, ou seja, ele tenta abranger todos os pontos da empresa, né, todos os aspectos da empresa. Além disso, ele tem a integração como um dos seus objetivos, né, dos seus princípios, né. Até botei aqui os princípios do COBIT, o 3 a gente vê ali, aplicar um framework integrado e único. É um framework que ele visa ter toda essa totalidade, mas ter uma boa integração com outros tipos de framework. Isso é importante porque, como a gente está falando de um estágio inicial, que quer implementar a governança, talvez quando a gente alinhar as ideias, estratégias e objetivos da empresa, a gente pode ver que um outro framework pode funcionar melhor para aquele objetivo. E o COBIT tendo essa integração facilita fazer essa transição. Primeiramente, o plano de implementação, né? A gente precisa avaliar o estado atual da governança de TI, definir as metas e objetivos, já que a empresa não tem esses muito bem definidos, né? Para fazer isso, a gente precisa fazer uma reunião com a administração para levantar essas metas, essas prioridades, os objetivos, o que eles querem fazer com a TI. E assim a gente consegue entender a particularidade da empresa em si e a gente consegue adequar o framework para a situação da empresa, né? Mas é muito importante a gente lembrar que essas adequações devem ser feitas, mas de forma a não comprometer os processos originais, né? O framework é um conjunto de boas práticas que já foram testadas. A gente não pode mudar muito isso, mas é importante ele se moldar à forma que a empresa atua, né? Como ela existe, por assim dizer, né? E foi definido que para a gente fazer essa implementação inicial, a gente vai utilizar o domínio APO, que é o alinhar, planejar e organizar, e os processos APO 01 e o APO 02. Para sistematização, eu vou focar mais no APO 01 e o APO 02 eu vou só falar por cima, porque eu acho que é também que se encaixa muito nesse contexto inicial, né? Na execução em si, né, falando do APO 01, ele trata sobre gerenciamento do framework da gestão de TI e a implementação dessa gestão para que os requisitos de governança corporativa sejam atendidos, né? Resumindo, ele é o responsável por esclarecer a visão da governança de TI na organização, deixar isso claro. Para a gente implementar ele, a gente tem algumas práticas desse processo, né? A gente tem a prática do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento, que ele precisa ser adaptado às necessidades da empresa. A gente tem que ter uma comunicação efetiva dos objetivos de direção e decisão às partes interessadas da empresa, né? E que seriam os stakeholders. A gente precisa fazer a implementação dos processos de gerenciamento, eles conforme a prioridade desses objetivos que vão ser definidos. E a gente tem que fazer a definição e implementação de estruturas organizacionais para a gente ter uma tomada de decisão eficiente, embasada em informações, né?
É também importante estabelecer funções e responsabilidades para a TI da empresa, né? Incluindo responsabilidades e níveis de autoridade. Seriam designar tarefas para as pessoas, né? Ficar bem definido quem faz o quê. Continuando nas práticas do processo, a gente tem que ter um posicionamento da capacidade de TI na estrutura organizacional geral da empresa, para a gente poder entender onde que a TI se encaixa, qual que é o papel, qual que é a parte que ele atua, qual que é a operação dele. A gente precisa definir as propriedades de informações e sistemas para a gente poder definir que os proprietários possam classificar as informações devido à sua prioridade, sua importância, e também proteger de acordo com essas definições, né? A gente precisa definir as habilidades e competências a serem atingidas para a gente conseguir alcançar esses objetivos que foram definidos. É importante definir e comunicar políticas e os procedimentos que vão ser utilizados na empresa e garantir que eles sejam cumpridos, até mesmo definindo punições por falta desse cumprimento. Não adianta a gente definir métodos de agir se eles não são feitos conforme essa definição, né? Também a gente precisa implementar a infraestrutura, serviços e aplicativos para suportarem o sistema de governança e gerenciamento. A gente fala da arquitetura do TI, a gente precisa ter a infraestrutura básica para poder implementar aquilo que a gente idealizou. E além disso, a gente tem que gerenciar a melhoria contínua do sistema de gerenciamento de TI. Isso em totalidade da empresa, né, é importante. E falando do APO02, ele também seria muito bem aproveitado nesse momento. Ele é um processo que fala sobre apoiar a estratégia de transformação digital da empresa e entregar o valor desejado por via de um roadmap de mudanças incrementais. Então, ele fala muito sobre a estratégia a ser seguida. E falando rapidamente, as práticas dele é entender o contexto e direção corporativa, avaliar os recursos e desempenho atuais da empresa, que a gente tem hoje. A gente tem que definir os recursos desejados que a gente quer atingir e analisar esse espaço, esse gap, a lacuna entre o que a gente tem hoje e o que a gente quer atingir. Depois a gente precisa definir o plano estratégico, o roadmap, e ter uma comunicação efetiva. A gente pode ver que a comunicação dos objetivos, dos procedimentos, das políticas, dos processos é extremamente importante para a gente conseguir ter uma governança efetiva, né? Além disso, eu queria deixar aqui algumas considerações importantes. A questão de prazos é sempre interessante para uma empresa, quanto antes conseguir implementar o sistema, a gestão, melhor. Mas é importante que, como a gente está falando de uma etapa inicial, que a gente vai definir estratégias e um método de como seguir daqui para frente, é importante que ele seja bem estruturado, que leve o tempo necessário para que isso seja feito de uma forma bem feita, de uma forma que não cause transtornos lá na frente. Perceber que isso não foi bem alinhado no começo e acabar gastando tempo, recurso e ter que voltar atrás, enfim. Mas ainda assim é importante deixar claro que a estratégia definida nesse começo não é imutável. Muito pelo contrário, ela precisa ser mudada para se adequar aos novos cenários, oportunidades e objetivos que vão aparecendo com o tempo e vão mudando e vão exigindo essa mudança. Feito essa implementação inicial, a gente consegue observar alguns resultados, né? Primeiro, a gente tem essa definição dos objetivos da estratégia mais sólida. A gente consegue, com isso, ter a possibilidade de traçar um plano e definir prioridades, onde que é melhor a gente ter essa implementação, onde que é melhor a gente mexer, onde que a gente precisa ter atenção, né? Com isso, a gente consegue ver as oportunidades de melhoria e tendo como exemplo os processos lá atrás, por exemplo, a comunicação ela pode ser registrada pelo software, fica mais fácil de a gente resgatar informações, vão estar todas gravadas. As tabelas e registro de informações e de dados ser feitos de maneira padronizada, de forma unificada e compartilhada. Então, essa informação ela pode ser acessada por várias pessoas. Claro que tem que ter a questão da autorização, quem pode acessar cada informação, mas tendo esse compartilhamento fica mais fácil da gente gerenciar o processo em todo e fazer análises. Essas análises podem auxiliar muito no processo de tomada de decisão. E ter uma tomada de decisão eficiente é fundamental para o desenvolvimento dessa empresa, né? De qualquer empresa, na verdade. E além disso, a gente precisa continuar com a implementação da governança. Esse foi só o passo inicial, né?
Que nem eu falo aqui na recomendação para melhoria contínua. Foi só o passo inicial. Tem um longo caminho a se percorrer. É, com essa implementação de objetivo, ela consegue fazer a percepção de novas oportunidades de implementação e de melhorias, né? E para a gente ter essa percepção de oportunidades, a gente precisa fazer análise periódica do objetivo das estratégias, conforme com o tempo vai passando, novas oportunidades vão surgindo, novas implementações devem ser feitas. E é importante destacar que é apenas o início dos processos, né? A gente está implementando apenas dois processos. São vários frameworks que trabalham na governança de TI, cada um com inúmeros processos, e com essa análise do objetivo da estratégia, a gente consegue destacar aonde que deve ser feita uma nova implementação e talvez um outro framework seja mais indicado para essa implementação. E o Cobit tem essa vantagem da integração com outros frameworks ser mais facilitado. É também importante a gente ver as prioridades, né? A gente consegue analisar aonde, que nem eu já falei, né? Aonde é mais importante a gente atuar. E com isso, a gente consegue verificar que a gente pode aumentar o valor da TI para a empresa em si e também aumentar o valor da empresa para o mercado, né? Aqui algumas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho e gostaria de agradecer. Muito obrigado.